Olá, amigas! Eu tô tentando começar essa narração, na verdade, pela milésima vez, porque tá um barulho horrendo aqui na rua. Tô pensando seriamente em aproveitar os momentos de insônia no meio da madrugada pra conseguir gravar alguma coisa. E se o universo colaborar um pouquinho comigo, eu queria trazer um recado do além aqui pra você que tá vendo esse vídeo. Caso tenha alguém assistindo, um beijo no seu coração. Mas, enfim, você não desenha mal caso isso tenha passado pela sua cabeça em algum momento no dia de hoje ou nos últimos dias. E por que eu tô dizendo isso? Às vezes a gente tem essa sensação de que os desenhos não estão muito legais, que a gente não tá conseguindo fazer alguma coisa que minimamente nos agrade. E, para além da autocobrança, porque muitas vezes a gente se depara com um desenho que tá, assim, muito legal, mas é igual tirar foto, né? Eu não sei se com vocês é assim também, mas quando eu encaro os meus desenhos por muito tempo, eu começo a ver defeito. E aí, a partir do momento que eu começo a ver defeito, o desenho que eu tinha gostado não fica mais tão legal assim. Mas não é sobre isso que eu queria tratar especificamente aqui, pelo menos agora. Eu acho que o ponto que eu queria chegar é o ponto de referências. Quantas vezes nos últimos dias você procurou tirar um momento da sua criatividade, não exatamente para desenhar, mas sim para procurar por referências? E uma coisa que me fascina muito é que normalmente quando eu vejo vídeos sobre processo criativo ou alguma outra coisa do gênero, eu vejo o pessoal se inspirando em fotos do Pinterest. E aí, eu não quero ser uma pessoa chata que vai falar que isso não é legal, mesmo porque, como vocês bem podem conferir, eu tô nesse momento usando uma foto que eu vi no Pinterest para me inspirar e fazer esse desenho que eu tô gravando aí pra vocês. E a coisa é a seguinte, às vezes, só isso não basta, sabe? Muitas vezes eu me pego tendo uma ideia de desenho a partir de alguma coisa que eu vi. Por exemplo, ontem eu fui andar no sítio e aí eu vi um pé de coloral. Eu peguei o coloral e eu pensei, caramba, por que eu não faço um desenho com isso aqui? E eu desenhei usando coloral ontem. É uma coisa muito não convencional. E onde que eu quero chegar com esse exemplo estranho e meio bobinho até da minha vida? É que às vezes a gente precisa se concentrar um pouquinho mais em outras fontes que não sejam exatamente aquilo que a gente mais está acostumado a buscar. E aí eu não vou dizer para todo mundo sair andando por aí no meio do mato procurando um pé de coloral. Não é isso que eu quero dizer. Mas é o seguinte, tenta se inspirar em outras formas de arte, inclusive. Muitas vezes assistir um anime. Gente, eu sou apaixonada por Jojo. Eu acho que dá pra perceber porque o meu traço tem várias coisas que lembram muito os traços de Jojo. Então é uma fonte que eu me inspiro muito. Sempre que eu tô ali meio que numa trava com o meu estilo de desenho, eu coloco Jojo pra assistir e aí eu vou, de alguma forma, criando muito mais vontade de desenhar a partir daquilo ali que eu tô vendo. Mas, se você não é uma pessoa que costuma se inspirar através de anime, porque eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de assistir, pode ser através da música. Sabe aquele momento que você tá no seu quarto e coloca uma música com uma vibe assim que você começa a viajar na batatinha? Então, é mais ou menos isso. Às vezes eu coloco alguma música e eu penso, meu Deus, isso aqui, se fosse um desenho, seria assim. E aí eu começo a ter muita vontade de desenhar, e tipo assim, eu não tô vendo absolutamente nada, eu posso nem estar assistindo ao videoclipe da música, mas aquilo me dá uma vontade inexplicável de desenhar alguma coisa, impressionante. Eu acho que essa questão da música provavelmente é bem manjada entre algumas pessoas, porque eu sei de pessoas que gostam muito e sempre colocam músicas enquanto desenham. Mas uma coisa que eu acho que eu nunca vi ninguém falando, caso tenha alguém que tenha falado sobre isso, me desculpa, mas é procurar por drag queens. Sim, gente, drag queens. Gente, eu me inspirei para desenhar uma vez através de uma montação da Ismael. Sim, a drag lá do Ismael.
Eu acho aquilo tão legal, aquelas maquiagens, pra mim é tão diferente que me dá vontade de fazer alguma coisa semelhante. Claro que eu não vou me maquiar daquela maneira, porque eu acho que eu não consigo. Inclusive, eu gosto muito de maquiagem, mas eu acho que eu definitivamente não consigo transpor aquilo no meu rosto. Porém, desenhando, aquilo faz uma diferença absurda. Inclusive, é uma ótima maneira de você procurar criar personagens que sejam um pouquinho mais autênticos. Que é basicamente o que vai diferenciar o nosso estilo de desenho do estilo de outras pessoas. E não que necessariamente eu acredito que todo mundo vá ter um estilo de desenho super não convencional, uma coisa que as pessoas vão bater o olho e falar: nossa, esse desenho é dessa pessoa. Por exemplo, o estilo de Jojo, o estilo de One Piece, são estilos de desenho que você pensa: meu Deus, pode não ser um dos personagens mais famosos que aquela pessoa já desenhou, mas só de bater o olho no traço você fala: esse desenho é de fulano. Mas eu acho legal, assim, você criar uma personalidade, alguma coisa que seja sua, né? E o processo criativo, o estilo de desenho, na verdade, no fundo, é basicamente a união de muitas coisas que você gosta, de muitas coisas que você viveu e experimentou, unidas num desenho. Então, não é só porque eu gosto muito de Jojo que necessariamente o meu traço é muito parecido. Até porque os olhos, por exemplo, dos meus personagens, eu sou apaixonada por desenhar olho. Então, os olhos dos meus desenhos são bem mais detalhados do que os olhos dos desenhos do estilo de Jojo. Moda pode ser um recurso muito interessante. Tem gente que tem uma pegada de desenho mais gótico, você percebe o estilo da pessoa só pela maneira como ela desenha. Tem gente que curte um estilo de desenho mais voltado para a natureza, os personagens sempre têm aquela pegada meio mística. Então, olhar referências de moda também é uma ótima forma de você tentar buscar por alguma coisa que faça sentido de colocar no papel. E agora, eu acho que o pulo do gato de tudo isso que eu falei, de música, de moda, de referências de anime ou séries, enfim, das muitas coisas que eu disse aqui, quando a gente para analisar, e aí eu acho que não é só pro desenho, mas é uma questão assim, nossa mesmo, de personalidade. Quando a gente para analisar o que tudo isso tem em comum, a gente começa a achar, curiosamente, algumas coisas que são muito semelhantes. E esse é um processo muito único. Por exemplo, se você for analisar as artes do Tim Burton, você percebe que os personagens dele têm olhos bastante marcantes, os desenhos têm um ar um pouco mais melancólico, as roupas, as cores que ele usa, né, são cores muito pouco saturadas ali, praticamente um preto e branco. Então, tudo isso, se você for analisar o campo da moda, dos acessórios, dos personagens, a maneira como ele constrói as expressões, tudo isso, você pode analisar de maneira separada, mas tudo isso compõe o que a gente fala que é o estilo específico, característico dele. E agora, no meu caso específico, quando eu fui construir o meu estilo de desenho, eu estava tentando entender do que eu gostava para criar uma coerência entre os meus personagens, eu parei para analisar o porquê que eu gosto de tal coisa. Por exemplo, Jojo. Por que eu gosto de Jojo? Por que esse traço me chama tanta atenção? E eu reparei que é porque o traço é extremamente marcante. Não é algo que transparece tanta delicadeza, né? São personagens que eles transmitem um certo ar de força, são bastante detalhados. E eu percebi que isso, pra mim, era algo que me fixava. Não era necessariamente as cores, porque Jojo é um desenho, tem um estilo de desenho muito colorido, né? Mas não era necessariamente disso que eu gostava, mesmo porque a maior parte dos meus desenhos eu gosto de deixar só no rascunho, sem cores, porque eu acho que fica mais bonito. Então, o que me fazia gostar tanto do estilo de Jojo eram as expressões faciais e o traço bem marcante, que foi algo que eu tentei trazer, aproximar para a maneira como eu gostava de fazer para os meus personagens. E aí eu dei um enfoque maior para os olhos. Gente, sabe como? Eu fiz o meu estilo de olho de desenho, eu amava Monster High quando eu era criança.
E o porquê que eu gostava tanto do rosto das bonecas e das personagens no geral. Era porque eu amava os cílios gigantescos e as maquiagens, né? Um olho muito forte. E foi daí eu resgatei esse gosto, essa coisa que eu amava muito quando eu era criança e tentei adaptar para a maneira como eu gostava de fazer. E no quesito moda, eu confesso que não tenho um estilo específico que eu procuro me inspirar. Mas eu reparei que o que eu gostava de colocar nos meus personagens eram acessórios meio extravagantes, assim, acessórios inclusive com uma vibe um pouco mais pesada, e roupas largas, roupas com movimento. Eu pessoalmente curto personagens que têm esse acabamento. E aí é isso que eu procuro colocar. E quando eu paro pra analisar, eu penso, meu Deus, quando eu fui montar o meu estilo de desenho, eu uni Monster High, Jojo, algumas referências aleatórias de moda e de alguma maneira isso fez sentido na minha cabeça e agora cá estou eu, né? Então, isso me deixa feliz, assim, notar o quanto nos últimos tempos o meu traço ficou mais consistente e eu me sinto mais satisfeita também com ele. Claro que não é uma regra permanente, às vezes eu gosto de desenhar personagens com roupas mais vintage, mas isso é questão de adaptação. Beijo!